Muito bom dia para você. Hoje é dia 3 de janeiro de 2025. E aí, para poder, esse ano que nós já estamos no terceiro dia, né, do mês de janeiro, ainda no início. E no geral a gente faz muitos planos, a gente traça muitas metas, mas eu te convido a fazer uma reflexão que o Senhor me deu uma moção ontem ele completou, e aí isso ficou reverberando em meu coração. E é sobre, primeiro eu vou trazer um trecho que uma irmã partilhou no dia 1º sobre qual era a ordem para 2025. E esse trecho ele mexeu muito comigo e eu fiquei refletindo profundamente sobre ele, sobre uma ordem exata: perceber-se em Deus. Essa era a moção que o Senhor me dava. E ontem, quando eu fui levar a comunhão no lar de idosos, né, que eu fui buscar Jesus, quando eu cheguei diante do sacrário, e ali eu conversava com o Senhor, e essa era a ordem: perceber-se em Deus. É preciso que eu e você nos percebamos no Senhor. A gente usa muito o termo vigiai, 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 permanecei vigilantes. A palavra fala muito disso. Mas o que realmente é vigiar? O que é permanecer vigilante? A gente só consegue fazer isso quando a gente se percebe no Senhor. Quando existe um produto, muitas pessoas se especializam para que quando aquele produto der algum defeito, ele possa saber consertá-lo, né? Vamos dizer, um microfone. O técnico ele vai se especializar para que, de acordo com o que estiver dando errado, ele saber identificar o defeito realmente, para poder fazer com que aquele produto volte a funcionar da forma correta, né? A dar o máximo de si, a alcançar realmente o seu potencial. Mas ninguém conhecerá tanto aquele produto como o seu Criador. E o produto ele não pode ser independente, de dizer, não, eu mesmo vou resolver meus problemas aqui, ou eu não vou dar defeito, né? Uma vez dando defeito, que acontece por conta do uso, é preciso que alguém o conserte. E aí tem o técnico que se capacitou, que se informou sobre aquilo, mas ninguém conhecerá tão perfeitamente como o seu Criador, porque ele sabia exatamente a finalidade de cada peça para que aquele produto chegasse ao resultado final, ao resultado esperado, que é a complecitude, é o total daquilo que ele é capaz de fazer. E aí, exatamente por conta disso, uma irmã partilhou no dia 1º a palavra que está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 24 a 26. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Vou ler um versículo a mais. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança, como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa com os aspergir, os portais com sangue, para que o anjo exterminador do primogênito poupasse os filhos de Israel. Meus irmãos, e aí você pode falar, mas o que tem tudo a ver isso uma coisa com a outra no final das contas? Quando a gente se percebe no Senhor, a única forma de saber quem eu verdadeiramente sou é indo direto ao Criador, porque eu e você somos criaturas. E o nosso erro, o erro da humanidade, ele começa exatamente quando ele tinha tudo que lhe era necessário, tudo que ele precisava e em abundância, mas ele vai em busca exatamente daquilo da qual ele não tinha necessidade. E ali vem a desobediência. Estamos falando aqui sobre o pecado original. O homem tinha acesso, Deus permitiu que Adão, o primeiro homem, nós tivéssemos acesso a tudo. E nada, absolutamente nada nos faltava. Mas, seduzidos, deixando-se seduzir-se pelo meu próprio eu, a gente faz exatamente aquilo que não precisava ser feito. E a gente abre mão da melhor parte. Então, quando a gente vai se perceber,
Não existe outra possibilidade de descobrir quem eu verdadeiramente sou, qual é a minha finalidade, qual é o meu potencial, quais são as minhas misérias, se não for estando no Senhor. E aí eu sei que muita gente, quando ouvir esse vídeo, pode falar assim: ai meu Deus, esse povo, que tudo deles é sobre Deus, que sofre uma lavagem cerebral. Não, meu irmão, sofre não. É ciente de toda a minha miséria e é ciente de tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor, que por meio da inteligência, que é uma graça divina também, mas que nós podemos nos aperfeiçoar cada dia, e é buscando e é conhecendo que não existe, que eu sei que não existe outra forma de se perceber sem ser o Senhor. Porque Ele é o Criador, o único, aquele que fez todas as coisas, o princípio, o alfa, o ômega. Tudo começa nele e se finda nele. Tudo que existe se fez pelo seu falar. E ele colocou cada coisa no seu determinado lugar. E ao nos fazer enquanto criaturas, ele depositou em nós algo que vem especialmente de seu coração. E nos fez a sua imagem e semelhança. Então não existe possibilidade de perceber-se, de nos encontrarmos, de saber sobre todo o nosso potencial, se não for no Senhor. Porque quanto ao resto, é tudo muito limitado. Quem dá conta de saber se daqui a 1 minuto a gente vai estar vivo? Quem dá conta de saber com precisão o que vai acontecer no dia de amanhã? Quem dá conta de saber se os traços, os planos que eu tracei, a rota que eu fiz, se ela não vai ser em algum momento desviada de alguma forma em algo inédito que acontece que eu não tenho controle sobre tal. Mas o Senhor, aconteça o que acontecer, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E aí quando eu vi essa palavra da irmã e me lembrando de tudo que o Senhor dessa ordem do Senhor, percebesse no Senhor, percebesse no Senhor, né? Moisés percebeu-se no Senhor. E foi pela fé, foi pela experiência com Deus, pela intimidade com Deus, que ele abandonou, que ele renunciou, o que seria muito positivo para ele, em ser reconhecido como filho da filha do faraó, que foi o quem o salvou quando Moisés foi colocado por sua mãe no cesto rio abaixo, e ela o encontrou e o adotou, e desfrutar de todos os prazeres e de toda a riqueza que estaria ali, para se juntar, a palavra diz, a infeliz sorte do povo de Deus. Infeliz porque visivelmente, quem poderia contra os egípcios? Quem poderia contra o faraó? Quem poderia contra o seu exército? Aquele povo já estava escravizado e se estava impregnado na sua natureza. Mas Moisés confiou na ordem que o Senhor lhe deu, de tirar o povo do Egito. Então que a gente possa se perceber no Senhor. Hoje eu sei que existem vários lugares que não existiria necessariamente um problema em estar ali, porque eu não faria nada de errado. Podia estar acontecendo muita coisa ao redor, mas eu não faria nada de errado. Mas o meu coração já não pertence àquele lugar. Mas eu não tenho exatamente paz para estar naquele lugar. Na nossa caminhada, eu já escutei muitas vezes, de familiares até, porque tudo seu é igreja. Esse dia eu falei, gente, eu fui arrumar meu guarda-roupa, eu tenho 2 pilhas de camiseta. Ou elas são de igreja, ou elas são de trabalho, de campanhas. Aí a pessoa falou, mas então é porque isso significa que você está precisando sair mais. E quando às vezes os familiares falam, nossa, porque tudo seu é igreja. Eles talvez não saibam. Mas eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei por quantas coisas eu passei que ninguém sabe, que apenas eu e Deus sabemos, que se o Senhor não estivesse comigo, eu não teria ido adiante. Eu já teria ficado pelo meio do caminho há muito tempo. Mas quando a gente se percebe no Senhor, apesar de toda a nossa miséria, apesar de todo o nosso pecado, Deus te olha e fala assim, você é meu. E se você não causasse um estrago tão grande no céu com o seu servir a mim, o inimigo não estava tão interessado em te derrubar. Então, nesse ano de 2025, meu irmão, que a gente faça esse propósito, de todos os dias se perceber no Senhor. E para a gente saber se a gente está se encontrando nele ou não, todos os dias quando eu for fazer alguma coisa, faça a pergunta. Se Jesus estivesse me olhando agora, eu faria isso ou eu ficaria com vergonha? Saibamos, Ele sempre nos vê. Que Deus abençoe.